A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, eu quero trazer o segredo para que você seja abençoado e próspero em tudo que você faz. O segredo é trazer a presença de Deus para a sua vida, porque Obed-edom e a sua casa foi, porque Obed-edom e sua casa foi abençoado. Por quê? Porque a arca da aliança de Deus estava ali, quer dizer, a presença de Deus estava ali. Porque no Antigo Testamento, a arca da aliança significava a presença de Deus. Então, se a presença de Deus estiver na sua vida, e também tem que temer a Deus, porque a presença de Deus em mãos erradas podem causar morte, como causaram na vida dos filhos de Eli e do próprio Eli. Por quê? Porque eles estavam conduzindo a arca da aliança de maneira errada. Mas quem conduz a presença de Deus da maneira certa, você só tende a ser abençoado. E a benção foi só para Obed, não. Foi para Obed-edom e a sua casa. Tudo o que era dele foi abençoado. Então, se você quer ser abençoado, próspero e bem-sucedido nos seus planos e nos seus projetos, tema ao Senhor. Temer a Deus é diferente de temer, de ter medo de Deus, porque quem teme a Deus é quem respeita a Deus. Então respeite a Deus e traga a presença dele para a tua vida. A palavra se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12, 13 e 14. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém fez levar a casa de Obed-edom o Gate. Por que Davi temeu? Por quê? Porque o Senhor feriu Uzá. Porque eles estavam levando a arca em carros de bois. Não estava carregando a arca do jeito que Deus ordenou que carregasse. Então, os bois tropeçaram. Foi o próprio Deus que fez aqueles bois tropeçar. E Uzá tentou colocar a mão no que Deus estava fazendo. Não tente colocar a mão nos projetos e no plano de Deus. Então Deus feriu o próprio Uzá, com a ferida exposta. Então Davi, ele temeu. Ele falou: e agora? Como vão? Aí Davi percebeu que não era de qualquer jeito que tem que carregar a arca. De qualquer jeito que nós temos que falar que nós somos cristãos. Temos que falar que somos evangélicos ou crente porque virou moda, mas a nossa vida não muda. Só fala que é cristão, que crê em Jesus, mas a vida não muda. Continua na mesma vida enquanto estava no Egito e no mundo. Então isso para Deus não serve. Tá levando a presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. E nós vemos que no Antigo Testamento e também no Novo, Ananias e Safiras morreram aos pés de Pedro. Por quê? Porque não temeram ao Senhor, mentiram ao Espírito Santo do Senhor. Tem muita gente que não está temendo ao Senhor. Tem muita gente que está tentando mentir ao Espírito Santo de Deus, mas ninguém engana o Espírito do Senhor. E no versículo 14: assim ficou com a arca de Deus, com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, quando Deus obedece, quando Deus abençoa, quando a pessoa obedece a Deus, Deus não abençoa só a pessoa, Ele abençoa tudo o que é da pessoa. Porque porque a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha, a família de Obed-edom foi abençoado. Porque ele obedeceu a Deus, ele tratou a presença de Deus como deve ser tratada, com temor e respeito. Então, se você quer ser abençoado, não só você, mas tudo que você tiver, tudo que for seu vai ser próspero. A partir do momento que você começar a temer a Deus e respeitar a presença de Deus como deve ser respeitada. Não temos que estar na presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque vimos aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que Deus, ele não aceita que tratem as suas coisas de qualquer jeito. Quer ser abençoado? Seja igual Obed-edom. Davi deixou lá a arca, né? Primeiro, Obed-edom deve ter ficado com medo, né? Porque era a própria presença de Deus. Mas que a presença de Deus e o temor a Deus trazia bênção para a vida dele e a casa dele.